Vamos embora, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos te atualizar aqui agora com as informações necessárias para você saber para este domingo. E não só para domingo, mas para o mês de fevereiro também. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, tá? Isso é bem importante pra gente. Não esquece também de dar uma passada aqui nos nossos patrocinadores de sempre. Mas, enfim, vamos embora. A gente tem escalação para amanhã. Exatamente, escalação. Foi publicado pelos meus amigos lá da Central Fluminense a escalação de Fluminense e Boa Vista, ou melhor, Boa Vista e Fluminense, que acontece neste domingo. Mas antes até de mostrar os jogadores, né, ali diretamente, que estarão em campo, o Fluminense divulgou a sua numeração fixa para a temporada. E algumas coisas me chamaram a atenção, tá? Essa imagem que está aparecendo aí na tela de vocês foi divulgada pelo próprio Fluminense. E se você reparar bem aí, a gente tem as camisas já ali normais, né, dentro do ano passado para esse ano, Fábio, Samuel Xavier e tal. Primeira coisa que chama atenção é o fato de não ter o número 3, né? Pro ano passado meio que também já não tinha e todo mundo tá levando isso como o fato do Thiago Silva voltar no meio do ano. Enfim, pode ser também. O fato do Diogo Barbosa agora ser camisa 6, ele era o 16, né? E agora o Diogo Barbosa é o camisa 6, o 6 do ano passado era o Jorge, que pouco atuou, já que o lateral titular é o Marcelo, que usa 12. Quem ficou com, que seria o camisa 12, seria o Felipe Alves, né? Acabou ficando com a 27, que é o goleiro reserva. O que me chamou a atenção aqui foi o fato de não ter o Calegari e o Lucumi. Aqui, o Lucumi vai lá, né? Foi apresentado agora e tal, mas não tem o Calegari na numeração fixa e nem o Isaac, tá? Não sei se são jogadores que têm ali a possibilidade de serem emprestados ou de irem para o sub-20, né? No caso do Lucumi e do Isaac, mas tá aí. Essa é a questão. Agora, vamos falar de escalação para o jogo contra o Boa Vista lá em Bacaxá. Vocês estão vendo aí na tela a provável escalação do Fluminense para este jogo. Felipe Alves é o goleiro, Lucas Justen na lateral direita, Antônio Carlos e David Braz na zaga, com o Diogo Barbosa na lateral esquerda. Felipe Andrade, Daniel, Terãs, Isaac, Johnny Gonzalez e Lelê. Esse é o provável time escalado pelo Fernando Diniz. A escalação, mais uma vez reforçando, foi divulgada pelos meus amigos da Central Fluminense. Cara, primeira análise rápida, eu vou analisar mais no pré-jogo, né, essa situação toda aqui da escalação, mas numa primeira análise um pouco mais rápida, me parece que o Diniz quis usar esse jogo contra o Boa Vista lá em Bacaxá como, todo mundo que não jogou vai jogar. Ou então, no caso aqui específico de Isaac, Lelê e Justen, como vocês já viram, Isaac, Lelê, Felipe Andrade e Justen, né, como estão no time alternativo, não tem vaga para vocês no time principal, mas vai lá e muda a minha cabeça, né? Isaac, Lelê, Felipe Andrade e Justen não tem vaga no banco de reservas do time principal hoje. A verdade é essa, pelo número de jogadores que se tem para levar para o banco de reservas. Mas são jogadores que, talvez nessas 4 rodadas que a gente atuou com esse time alternativo, tenham sido os maiores destaques do Fluminense. Vai lá, além do Vitor Eudes, que também vai continuar como terceiro goleiro reserva. Então, esses 4 jogadores também têm chances ali de continuar jogando, até porque também no caso do Lelê, aqui poderia ser o John Kennedy, que tá fora. No caso do Felipe Andrade, poderia ser Caraca, sumiu o nome. O Alexander, que também tá fora, né? Os dois com a seleção olímpica. No caso do Isaac, poderia ser o Douglas Costa, que apesar de regularizado, ainda não tem ali as condições 100% para poder ser titular, né? E no caso do Lucas Justen, era para ser o Samuel Xavier. Na verdade, era para ter sido o Samuel no outro jogo e o Guga nesse jogo aqui. Então, assim, esses 4 jogadores estão recebendo chances para ter as suas chances ali de repente, ficar no time principal, mas são jogadores que estão aqui porque o Fluminense tem desfalques desfalques no seu time titular que, né, alteram nesse time, terceiro time C, time alternativo. E aí, ou seja, David Braz, por exemplo, Felipe Alves, Diogo Barbosa, Daniel e Johnny Gonzalez são jogadores que estão ali talvez no time principal do Fluminense, mas que não estrearam ainda, né?
Eu até fiquei pensando, cara, cadê o Lima, né? Na teoria seria o Lima aqui no lugar do Terãs, mas o Lima já entrou no jogo passado, o Diniz deve ter pensado mais em dar mais minutos ao Terãs. Vamos ver como vai jogar o Terãs, quero ver o Daniel em campo também, quero ver o início de temporada do Johnny Gonzalez também, né, pra ver como é que vai render, beleza? O Manuel ainda não está liberado para poder atuar, tá? Ele pode atuar a partir de fevereiro, mas ainda não está liberado para atuar, porque é só a partir do dia 18, dia 20 de fevereiro, mais ou menos, que acaba a suspensão dele. Vamos falar sobre Recopa, tá? Havia possibilidade, eu gravei até um vídeo de manhã falando disso, sobre o jogo, né, contra a LDU ser lá em Quito, mas sem público. Falei que era ali né, nessa eu tava certo, né? De certa maneira, era um alarmismo da imprensa argentina falar que seria, né, vai mudar de país, ó, o jogo na Espanha e tal. Mas, enfim, o governo, quem quer entender todo o contexto da confusão lá no Equador, assiste o meu vídeo anterior, por favor, tá? Que lá você vai conseguir entender todo o contexto. Mas o resumo é, o governo nacional do Equador permitiu que as autoridades locais, prefeito, governador, enfim, local, determinasse ali as suas regras de liberação ou não liberação, por exemplo, de jogos de futebol. E o prefeito de Quito soltou esse comunicado aí na madrugada aqui, mas na noite da sexta-feira lá em Quito. Deixa eu botar aqui o áudio para vocês, que vocês não estão ouvindo aí. Agora vocês vão ouvir o áudio. Ó. Vamos lá, vamos botar de novo aqui para ouvir. Una vez que el gobierno nacional ha emitido un comunicado oficial en el que ratifica que las intendencias son las responsables de otorgar permisos para la realización de eventos y espectáculos públicos, esta alcaldía emite el siguiente pronunciamiento. Então, só a tradução rapidinha, ele falou, uma vez que o governo nacional permitiu que as autoridades locais determinassem ali aprovar ou não jogos, e aí ele vai soltar o comunicado agora. Conciertos, actividades turísticas, culturales y de entretenimiento son fuente de trabajo y dinamismo económico. En relación con las últimas definiciones del gobierno nacional respecto a la autorización de eventos públicos, esta alcaldía ratifica su compromiso con el normal desarrollo de todas las actividades en la capital de la República. Ou seja, né, essa prefeitura diz que está liberado e assume seu compromisso com todas as atividades ali de esportivas na capital, em Quito, né? Siempre y cuando estas tengan los permisos del caso y cuenten con procedimientos claros y los más altos estándares de seguridad. Ou seja, quando tiver permissão deles y tiver con total seguridad. En este sentido, para la realización de eventos o espectáculos públicos, los organizadores deberán seguir los procedimientos ordinarios que ya existen en nuestro marco jurídico para la autorización del municipio del Distrito Metropolitano de Quito y además seguir el procedimiento para el permiso de la Intendencia de Pichincha. Ou seja, tem que seguir os trâmites normais, mais essa autorização. Se pide que los organizadores de los eventos tomen las prevenciones necesarias para que los horarios de toque de queda sean respetados. Se pede para que, aí essa parte é importante, para que os horários de toque de recolher sejam respeitados, tá? Dentro dos organizadores. Ou seja, só para a galera saber, tá com toque de recolher, que se eu não me engano era 11, agora em Quito passou para meia-noite, no horário local, tá? Então nesse horário tem que estar todo mundo dentro das casas, dentro dos hotéis. Acontece que o jogo é às 9h30 da noite, daqui do Brasil, lá é 7h30 da noite, então o jogo vai acabar, vamos lá, considerando que se tenha todo ali o trâmite de pós-jogo e etc, com pênaltis, o jogo vai acabar ali no máximo, lá, às 10h30, mais ou menos, então teria uma hora, mais de 1h30, mais de quase 2 horas para poder fechar tudo, todo mundo tá em casa, tranquilo, cumprindo o toque de recolher. Concluyendo los espectáculos al menos una hora antes de la entrada en vigor de la medida que fue dispuesta por el gobierno nacional, es decir, el toque de queda. También les solicitamos que redoblen sus planes y sus medidas de seguridad. Como lo habíamos dicho, los conciertos, los eventos artísticos, deportivos, culturales y turísticos que están programados para los próximos días y semanas y que ya cuenten con los permisos municipales y de la Intendencia podrán realizarse con normalidad
salvo decisión contraria de sus propios organizadores o una orden del gobierno nacional. Ou seja, só vai mudar isso se o próprio organizador, Conmebol, falar, ó, não é para ter jogo, ou se o governo nacional determinar que não é para ter. Mas a princípio ele deixou isso na mão dos prefeitos. La seguridad es hoy la primera prioridad de la capital de la República, pero también lo es el dinamismo y la reactivación económica, turística y cultural. A segurança é a prioridade, mas também o dinamismo, a vida normal e a segurança e o turismo também são prioridades. Muchas gracias. Um abraço aí pro prefeito de Quito. A gente vai ter ali um retrato um pouco melhor como vai funcionar ou não, ou seja, a princípio tá liberado e liberado com o público normalmente. Mas a gente vai ter um retrato já nessa semana, porque tem Aucas jogando a pré-Libertadores contra o Nacional do Paraguai. O jogo é nessa quinta agora, dia 8, lá no Equador, lá em Quito. E o El Nacional também joga. Tem El Nacional e Sportivo Trinidense. Ah, não, mas aí é só na segunda rodada. Aí é no mesmo dia ali de Fluminense e dia 22, exato, na quinta-feira. Pô, se fosse num dia diferente, dava até pra ir ver esse jogo. Mas é num dia diferente, é no mesmo dia de Fluminense e LDU. Aliás, é um jogo de volta, né? Só no dia 29. Tem El Nacional e Sportivo Trinidense. Então, o segundo jogo lá que vai ter esse Aucas e Nacional do Paraguai. E depois tem LDU e Fluminense só daqui a 2-3 semanas. Então a gente vai ter nesse Aucas e Nacional vendo qual é a normalidade. Lembrando que o Aucas é um equipe pequeno, muito menos torcida do que a LDU, então isso obviamente influencia também no trâmite correr muito mais normal, né? A LDU acho que é a maior torcida de Quito, né? Não é a Nacional, não. Acho que é a LDU mesmo, a maior torcida de Quito. Acho que não é a do Equador, acho que a do Barcelona é melhor. Mas quando a gente for ter o jogo lá, eu vou pesquisar melhor isso. Tamo junto, tá? Então, o jogo vai ser na altitude, vai ser lá, enfim. Cara, a gente é melhor do que a LDU, a gente tem que ganhar de qualquer maneira. Até a próxima, valeu.